Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Se desliga para mim. Tudo bem ou não? Tudo, então tá bom. Senão eu fico com a impressão que estou falando só para desencarnado, né? Bom, nós vamos... Deixa eu esperar o pessoal acalmar. A Célia vai desligar. Pronto. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos dar início aos nossos estudos. Vamos fazer a nossa prece. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo que nós começamos na última quarta, onde a gente procurou, fazendo um apanhado geral, mencionar a importância e o quanto o Livro dos Espíritos, embora lançado em 1857, é atual, né? Então a gente vai hoje, fugindo um pouco daquela temática que a gente fez na última quarta-feira, a gente pegou aqui algumas perguntas, só que a gente vai responder com base exclusivamente no Livro dos Espíritos. Cada pergunta a gente vai aqui lembrar uma questão do Livro dos Espíritos. Para que serve um estudo dessa natureza? É para incentivar o estudo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, se a gente não quiser citar todo o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns são assim, obras obrigatórias. A gente não só pode, como a gente deve ler outros livros, né? Então você tem livros fantásticos, por exemplo, do Dr. Odilon a respeito de mediunidade. Ele escreve de uma forma simples, de uma forma objetiva, ao alcance da compreensão de todos. O Dr. Odilon, ele escreve muito bem sobre mediunidade. No entanto, a gente sempre tem que tentar fazer um link, uma conexão com as obras basilares, e eu destacaria essas três: o Livro dos Espíritos, que a gente vem aqui mencionando, o Evangelho e o Livro dos Médiuns, principalmente para quem é médium, principalmente para quem é trabalhador. Embora o Livro dos Médiuns, na minha opinião pessoal, pode haver pessoas que discordem disso, mas na minha opinião, o Livro dos Médiuns é um livro para a gente estudar no centro realmente, para a gente debater, para a gente frequentar um estudo que tenha como base o Livro dos Médiuns, porque tem alguns trechos, alguns capítulos do Livro dos Médiuns, particularmente a introdução, que eu acho muito difícil para as pessoas entenderem, não é? O significado, a linguagem, é aquela linguagem lá de 1800 e tanto. Então assim, mas a gente pode tentar ler, vale a pena. Vamos fazer a nossa prece para a gente fazer então a segunda parte. De uma forma muito simples, muito objetiva, como nos ensinam os Espíritos, vamos orar. E essa nossa oração é o nosso manifesto, é o nosso desejo de que possamos cada vez mais alargar o nosso conhecimento, aprofundar o nosso autoconhecimento, para que a partir daí, todos os nossos movimentos, as nossas atividades do bem, elas sejam alicerçadas, elas sejam amparadas, justamente por este conhecimento e este autoconhecimento, que nos dão segurança para podermos fazer o melhor possível, em favor das pessoas que precisam, em favor da doutrina espírita, em favor da mediunidade, em favor de toda e qualquer atividade que venhamos a realizar na casa de Jesus. E a casa espírita, o centro espírita é a casa de Jesus. Então que a gente possa ter como foco, como objetivo, essa ideia, essa proposta,
e nos esforçarmos para cada vez mais entendermos os mecanismos da vida e como nós estamos inseridos nesses mecanismos. Por fim, que Jesus nos ajude, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva agora e sempre, que assim seja. Eu gostaria de lembrar, eu me esqueci, e vale a pena a gente lembrar, que na próxima sexta-feira a palestra é do Dioraci Russo, né? Que é meu primo, que é lá da cidade de Polônia, e ele é uma pessoa que tem um bom conhecimento, as pessoas gostam muito da palestra dele. Ele de vez em quando está na nossa casa, e na sexta-feira é ele que vai fazer a palestra, tá certo? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Existem sofrimentos terríveis na terra, existem sofrimentos terríveis na terra, ponto. Sendo Deus bom, não poderia Ele poupar o homem de determinados sofrimentos, pelo menos os mais terríveis? E assim, se a gente fizer um estudo das obras, dos livros, de alguns médiuns diferentes, eu ia aqui citar as obras do José Lázaro e do Dr. Klaus, mas eu poderia ampliar isso para as obras, para dar alguns exemplos, do Ângelo Inácio através do Robson, do Dr. Inácio através do Carlos Bacelli e de tantos outros que a gente conhece. Se a gente ler esses livros com atenção, nesse processo de transição planetária, etc., a gente vai perceber que, assim, em termos de dificuldades, de lutas, de sofrimentos, e aqui a pessoa usa sofrimentos terríveis, e existem sofrimentos terríveis. Nós temos aí, por incrível que se pareça, em pleno século XXI, ainda em alguns países, pessoas morrendo de fome. E eu acho que não pode haver um sofrimento mais terrível do que esse. Você vê uma pessoa, você ter o conhecimento que alguém, em qualquer lugar do mundo, morreu de fome, né? A gente vê também as guerras acontecendo e muitos, entre aspas, inocentes morrendo. Então a gente pode considerar isso um sofrimento terrível. E assim por diante, tantas coisas mais. E o Dr. Klaus, pegando o Dr. Klaus, se a gente voltar um pouco em algumas obras que ele escreveu, isso já há 5, há 6, há 7, há 10 anos atrás, ele menciona uma série de dificuldades que o ser humano, que o mundo como um todo enfrentaria quando se aproximasse, na linguagem de Jesus, o final dos tempos, né? Tanto é que até a ciência, intuitivamente, está percebendo esse momento, porque tem se falado, e os cientistas têm se falado, desse relógio simbólico, né? É a ciência que está falando sobre isso, desse relógio simbólico que estaria acelerado e que a Terra estaria se aproximando do seu fim, que no entender de nós espíritas, não é o fim no sentido do fim do mundo, do extermínio da raça humana, pelo menos não toda a raça humana, mas eu diria sim uma parte dela. Então, na proximidade da transição planetária, todos nós iremos sofrer pelo processo natural do orbe terrestre. Evidentemente que possivelmente nós não sofreremos igualmente. Então, quando a gente faz uma análise, ainda que teórica, ainda que considerando a subjetividade, ainda que dentro de uma previsão com grande probabilidade de margem de erro, deixando isso bem claro, a gente vai ter sofrimentos diferentes, como alguns países sofrendo com, digamos assim, a reação da natureza, nos países que já é comum terremotos, tsunamis, coisas dessa natureza, é natural que esses países sofram com isso. Me parece que o Brasil, a gente está mais predestinado a lidar com outros terremotos, outros tsunamis, como por exemplo a corrupção, que
não é que está aumentando, que hoje, com mais clareza, de forma mais explícita, está vindo à tona, né? Está vindo à tona com muito ênfase, porque eu conversava com o Ricardo ainda há pouco sobre isso. Se a gente for acompanhar hoje a política brasileira, o que você vai sentir? Ânsia de vômito, nojo, vontade de vomitar. A não ser que você assistir com um bom antiácido, um Eno, para você tomar junto, porque senão, se você tiver o mínimo de bom senso, o que você vai fazer é vomitar. É vomitar. Então me parece que a nossa prova, que o nosso karma, está mais direcionado nesse processo. Só que o Klaus, em um dos seus livros, e aqui vejam, eu estou considerando a subjetividade, tá? O Klaus, em um dos seus livros, e ele não é o primeiro espírito que diz isso, ele afirma que entre os problemas graves que a humanidade passaria, seria a falta de água. Ele menciona em um dos seus livros, e eu não estou citando o livro porque eu realmente não lembro de cabeça. Eu não sei exatamente qual foi o livro, não lembro, não me recordo. Ele diz que haveria um momento em que a água custaria mais caro que o petróleo, que nós viveríamos um momento em que nós teríamos a escassez de água e de alimentos. Talvez isso não vá acontecer no mundo todo, já tem acontecido em alguns países, e a tendência é que isso acabe se ampliando mais. Bom, diante disso tudo, voltemos à pergunta: não daria para Deus amenizar um pouquinho, né? Não daria para Deus aí dar uma aliviada para a gente, pelo menos desses sofrimentos tão terríveis? E aí então a gente vai, e eu não gosto muito de ler em estudo, mas esse estudo em particular eu tenho que ler, não tem como eu explicar de outro jeito. Aí a gente vai na resposta da pergunta 784, quando Allan Kardec pergunta sobre isso, sobre a força do mal. Quando Allan Kardec nessa pergunta indaga por que a impressão que a gente tem é que o mal tem tanta força, e os espíritos respondem: é preciso que haja o excesso do mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. É preciso que haja o excesso do mal para que o ser humano, para que a gente compreenda a necessidade do bem e a necessidade das reformas. Quantas vezes a gente vê isso no campo individual, no seio da família? Quantos de nós, indivíduo, não mais humanidade, quantos de nós precisamos passar por um câncer, precisamos perder um filho num acidente, precisamos chegar perto da morte, precisamos passar fome, precisamos sofrer uma coisa terrível, usando a palavra daqui, para que a gente se torne uma pessoa melhor, não é assim? Quantas pessoas que só se modificam depois de uma luta muito grande, depois de um sofrimento muito intenso, e a gente olha para a pessoa e diz: nossa, você viu fulano, depois que ele enfrentou aquela dificuldade, como ele mudou, como ele se tornou uma pessoa diferente? Pois bem, para a humanidade é assim também que funciona, é exatamente assim que funciona. Sem querer ser repetitivo, mas me tornando repetitivo, a gente viu uma prova disso que eu estou dizendo, uma prova material disso que eu estou dizendo, com o evento da Covid. O evento da Covid mostrou isso, o quanto a humanidade tem essa dificuldade em amadurecer, em evoluir, porque todos nós, sem exceção, sofremos com a Covid. Nós sofremos com medo de morrer, nós sofremos com o medo de alguém que a gente ama morrer, nós sofremos com o uso obrigatório das máscaras, nós sofremos com o isolamento, não podendo ir e vir onde a gente queria, a gente sofreu com o problema dos lugares fechados, o comércio e tudo mais, a dificuldade econômica que isso gerou para o país. Nós sofremos com tudo isso. A Covid passou, e em que a humanidade mudou? Assim, significativamente? Nada. Algo relevante? A ONU mudou alguma coisa? A Organização Mundial da Saúde? Os países ricos, os países poderosos?
Nada. Tudo continuou do mesmo jeito. Então, o que a gente pode deduzir desse exemplo? Que ainda o mal não está no excesso suficiente para nos fazer mudar, certo? Eu considero que hoje no Brasil, se vocês me permitem uma opinião pessoal, em termos econômicos e em termos políticos, o poço não tem fundo. Não tem fundo. Nós não vamos chegar no limite. Nós não vamos chegar no fundo do poço, porque a gente tem condição, estamos vivendo isso, de cair mais. E vamos continuar caindo. Tem subsolo. Tem subsolo. É igual aquele filme O Poço, né? Vocês assistiram O Poço? É muito nojento. É horrível, né? Mas traz mensagem, né? Traz uma mensagem. Lembrei agora do livro O Poço. Vamos lá para a segunda pergunta. Por que os espíritos não revelam tudo sobre o mundo espiritual? Por que eles não nos revelam mais coisas? Bom, por dois motivos. Primeiro, que a gente não tem conhecimento nem do que já está aí. Já começa por aí. Se a gente for fazer um apanhado de quantos de nós estudamos, não lemos, as obras de André Luiz, de cada 100, vai ficar 10. Aí se você fizer outra pesquisa, desses 10, quem entendeu tudo, sobra 5. E desses 5, se você pegar quem entendeu o que estava nas entrelinhas, sobra 1, se sobrar. Então, eu não sei por que a gente fica querendo mais revelação, se a gente não tem contato nem com o que já está aí. Por exemplo, Chico Xavier, ele disse em 1940 que haverá um tempo em que você vai pegar o seu celular, vai entrar numa frequência e vai fazer uma chamada de vídeo para o mundo espiritual. Foi o Chico que disse isso. A maioria de vocês que já estão na terceira idade não vão pegar. Eu acredito 90% dos seis aí, que já tem mais de 70, de 80, né? Parece estudo da terceira idade isso aqui, que coisa horrorosa, né? Vocês não vão ver, mas eu, né? Meus filhos, né? Não, nós vamos ver, né? Mas Chico disse isso, né? Não, mas não vai poder falar, não. Não vai poder falar. Exatamente. O Chico disse que haveria um momento em que a mulher seria poupada da dor do parto, que a ciência inventaria, criaria um mecanismo, um aparelho em que o nascimento seria feito por ali, sem que a mulher tivesse necessidade de engravidar. Vocês viram que já tem pesquisas nessa área nos Estados Unidos? Vocês viram que já estão trabalhando nisso? Pois é, já estão trabalhando nisso, né? Então assim, tem muita coisa aí. Eu pego às vezes, e eu não lembro, eu nunca leio o livro que eu psicografo. Eu termino de psicografar, porque eu já tenho que ler na hora que eu psicografo, depois já tenho que ajudar a corrigir, né? E ainda passa muita coisa. Então depois ficou pronto, eu não leio. E as pessoas até hoje me lembram coisas. Olha, Aguinaldo, isso daí que está acontecendo, lembra que está no livro Dimensões Espirituais? Lembra que está no livro tal? Lembra que está no livro tal? Então assim, a gente já tem as revelações. E tem um outro detalhe. Se a gente também tiver mais revelações do que isso, a gente não dá conta. A nossa mente não consegue conceber nem esses fatos. A gente acredita, a gente fica em dúvida. Aguinaldo, você fica em dúvida? Eu não, eu tenho certeza que vai acontecer, ainda mais se veio do Chico. Porque o Chico é uma fonte inquestionável. Chico é uma fonte inquestionável, e é aquilo que os espíritos escreveram através dele. Tá certo que aparece um ou outro médio aí, meio doido, né? Que viaja na maionese, que fala umas coisas que não tem nada a ver. Mas não, nós estamos dando uma fonte segura. Então eu não tenho dúvida. Mas a gente duvida, a gente não sabe, a gente não acredita, e nós não temos ainda essa evolução para saber mais coisas. Não temos essa evolução. Bom, e o que é que diz o Livro dos Espíritos, Aguinaldo? Quando Allan Kardec faz essa pergunta, agora na 801,
Resposta da pergunta 801. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais aos recém-nascidos uma alimentação que ele não possa digerir. Certo? É isto. É isto. A nossa limitação de entendimento, de compreensão, ainda é muito grande. Então a gente fica sabendo de algumas situações, a gente fica sabendo de algumas coisas, mas não tudo. Aliás, a gente está longe de saber tudo. Absolutamente o contrário disso. A gente está longe de saber tudo. Por exemplo, espiritualmente falando, o que a gente sabe sobre a vida no fundo do mar? Ah, mas tem vida no fundo do mar? É óbvio que tem. Ah, mas tem espíritos que habitam no fundo do mar? É só você ler Ranieri. É só você ler Ranieri. A maioria de nós nem sabemos quem é esse cara, né? Ele é 40 anos atrás, que escreveu O Vale do Sexo, por exemplo, né? Onde ele narra lá as orgias do plano espiritual, e ele menciona a vida no fundo dos oceanos. Os antigos piratas, por exemplo, que pagariam seu karma no fundo do mar, que tem uma hierarquia, etc, etc, etc. Né? O que a gente sabe sobre a vida em outros planetas? A gente sabe aquilo que a gente leu superficialmente. Ah, mas eu queria tanto conhecer mais. Cara, mas tem um monte de livro que fala. Não é lá a mãe do Chico que fala da vida? Agora eu não lembro se é em Saturno, eu acho que é em Saturno, que ela viaja, ela vai. É Saturno, não é? Cartas de uma Morta, é. E ela narra através do Chico que ela não gostou nada. E quando ela visitou aquele planeta, entre aspas, né, as pessoas lá eram muito feias, muito esquisitas, sim, diferentes de nós aqui da Terra. Está lá no livro, a Márcia lembrou bem, Cartas de uma Morta, onde ela narra a vida em outros lugares. O próprio Livro dos Espíritos se refere a Júpiter como um dos planetas mais evoluídos do nosso sistema solar. As obras do Ângelo Inácio se referem à Lua, o lado escuro da Lua. Para quem não sabe, a Lua, que é o nosso satélite, é um local de prisão dos espíritos que já vêm sendo degradados da Terra. É como se a Lua ela fosse uma prisão temporária para esses espíritos. Por que prisão temporária? Porque a gente não faz muita ideia do que é o degredo. A gente acha que o degredo é pegar um monte de espírito, junta tudo, né? Coloca lá uns 200 numa nave que passou lá por Brasília, coloca uns 200 e manda para outro planeta e acabou. Não. Existe um processo chamado catalogação. Os espíritos não vão para o mesmo planeta. Não é assim que funciona. É preciso fazer uma catalogação da história daquele espírito. Onde foi as suas falhas, quais foram os seus erros, o que ele tem de qualidade intelectual, o que ele adquiriu de inteligência, quais são os seus comprometimentos morais, e a partir daí, então, há uma separação, quem vai para onde, quem vai para algum lugar. Chico Xavier um dia, parece absurdo isso que eu vou dizer, tá? Parece absurdo, para você ver o quanto que a gente não sabe. Chico conversando com a Igorina Cunha, que foi uma grande médium, lá de Sacramento. Eu tive a oportunidade de conhecê-la em uma das visitas que eu fiz ao Chico. Ela ainda estava encarnada e a gente foi conhecê-la. E Chico disse assim para Igorina: você consegue ouvir, Igorina? Eu consigo ouvir os gritos de desespero dos nossos irmãos que estão em solo lunar. Ele se referiu desta forma, dizendo que ele conseguia ouvir os gritos de desespero. Então, eu acho isso. A gente tem um monte de coisa que a gente não aproveita, primeiro problema. E segundo, não adianta também revelar muita coisa, porque a gente não vai acreditar, a gente vai achar que é bobagem, a gente vai passar por cima, e aí vai ficar do mesmo tamanho, tá certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Num suicídio, você vê que os temas são diferentes, né? Porque eu peguei as perguntas, o pessoal vai me mandando, e depois eu peguei, às vezes eu separo um assunto só, e hoje eu trouxe assim misturado. Num suicídio, existe, ou pode existir outros responsáveis? E a gente sabe que sim, né?
Antes mesmo da gente ver a resposta dos espíritos, a gente sabe que sim. Um obsessor, por exemplo, que induz uma pessoa ao suicídio, ele vai responder como um assassinato, porque em verdade é isso que ele contribui para acontecer. Ele não matou diretamente o indivíduo, porque o indivíduo que se matou, ele tomou a decisão de se matar, mas muito por conta também da influência do espírito. Então esse espírito que influenciou, ele vai responder por um crime. E aquelas pessoas que estão perto desse indivíduo que cometeu o suicídio, que de alguma forma contribuíram, também serão responsabilizados. Você pega, por exemplo, um caso de aborto. É muito difícil uma menina, uma jovem, cometer o aborto e ela ser responsabilizada sozinha, espiritualmente falando. Alguém pagou para ela fazer. Às vezes o namorado foi aquele cara que disse assim, ó, você tira, porque eu não vou assumir. O pai é aquele cara que diz assim, bom, se você aparecer grávida em casa, eu te expulso de casa. E a mãe diz assim, eu não posso fazer nada, quem manda é seu pai. Pronto, aí você já arrumou 3 responsáveis junto com a menina. Ela que fez, quem pagou, 4, né? O pai, às vezes o namorado, a mãe que foi omissa, porque a omissão também contribui, e você vai responder pela omissão. Ah, eu não podia fazer nada. Você não podia ou você não quis? Ah, é que eu quis evitar um conflito. Então, para evitar um conflito, uma vida se perdeu. Você é culpado também. Então, todos que estamos envolvidos, seja no suicídio, seja no aborto, seja em qualquer situação, mais ou menos, seremos responsabilizados. Teremos aí uma parcela de responsabilidade. Se o centro, vamos pegar um exemplo aqui, o centro se perturbou, o caminho de Damasco se desequilibrou, houve uma invasão de obsessores, o pessoal se perturbou, quem é o maior responsável? O dirigente. Quem está à frente sempre será o maior responsável, não tem como fugir a isso. Ele é dirigente, ele responde. Só que todas as pessoas que colaboraram com uma fofoca, com uma maledicência, com uma briga, com uma confusão, vão responder também, porque de uma certa forma colaboraram para aquilo acontecer. Então é difícil quando uma pessoa cai, moralmente falando, ela cair sozinha. Às vezes só aparece o indivíduo caindo, mas ali por detrás, muita gente contribuiu para aquilo acontecer. E é o que os espíritos respondem a Allan Kardec, agora na pergunta 946, quando Kardec está perguntando sobre isso, e eles respondem: os infelizes, aqui falando especificamente dos espíritos obsessores, os infelizes responderão por um assassinato. Certo? Então aí a gente tem que avaliar bem qual a nossa parcela de responsabilidade. Em tudo que acontece na nossa vida, para o bem também para o bem. Qual a nossa parcela de responsabilidade? Olha só que maravilha, vamos falar um pouco de coisa positiva. Eu estava analisando, nas últimas 3 terças-feiras, nós tivemos o mesmo padrão, e mais ou menos a mesma quantidade de pessoas, em torno de quase 250. Então, tanto é que a gente terminou nas últimas 3 terças-feiras, mais ou menos o mesmo horário, mesmo parando das pessoas chegarem às 6h30, nós acabamos depois das 7h30, ou entre 7h20 e 7h30, num ritmo acelerado, sem folga, sem descanso, sem intervalo, começando um pouco mais cedo, porque essa terça-feira, 2h20 a gente já estava dentro da sala, porque eu cheguei e já tinha muita gente no salão. Então assim, pô, que legal. Então é um legal, porque é um legal, a pessoa que está na porta colaborou, a pessoa que limpa a maca colaborou, a pessoa que está na água colaborou, o passista colaborou, o médium colaborou, o doutrinador colaborou, quem aplicou passe no salão colaborou. Então é uma situação boa, que quando termina, olha, o Dr. Klaus concluiu todos os atendimentos. Tá legal, o Dr. Klaus concluiu, mas todo mundo trabalhou. Porque você tem que ter alguém que coordena, encarnado ou desencarnado, que vai à frente, que é o que o Dr. Klaus faz. Mas ele não faz sozinho. Todos envolvidos
colaboraram de alguma forma. E isso é aquela parcela que veio para mim. Ah, Aguinaldo, mas a gente não deve fazer o bem interessado. Claro que não. Ninguém deve fazer o bem interessado. Mas é da lei. É ação e reação. É causa e efeito. É plantio e colheita. Mesmo que você faça o bem pelo prazer de fazer o bem, vai voltar para você. Vai voltar para você. Porque é uma coisa interessante. Se você, embora tenha sido convidado, não vem ajudar a fazer o almoço, não tem problema. Outro virá no seu lugar e você perdeu a oportunidade. Então aquela parcela que poderia ir para você, eu dei minha colaboração. Eu não sei cozinhar, eu não fiquei lá dentro da cozinha, assim, mas a cenoura eu piquei. O leite eu entreguei, né? Lá na ficha marcando presença eu fiquei. Então você deu sua parcela de colaboração. Ponto para você. Então é o lado bom dessas parcelas de responsabilidade que nós temos, que nós assumimos e que os espíritos contam com a gente para isso acontecer. Contam com a gente. E a gente precisa ter essa responsabilidade. Assim, aqui, bem assim, de forma bem sincera, é muito desgastante, ainda mais para mim, que odeio viajar. Eu detesto viajar, para qualquer lugar. É muito desgastante, é muito difícil. Você sair da sua casa 5 horas da manhã, ir para um lugar, ficar 3, 4 dias, fazer palestra, ficar no hotel, né? Você tem atenção dos temas que você tem que abordar, aí você chega, você vai já para outra cidade, você vai para outro lugar. Então assim, é tudo muito desgastante. Mas aí você pensa assim, bom, a espiritualidade está contando com isso. Você está inserido no processo. Ah, mas eu não sou tão importante. Você pode não ser, mas você está lá no processo. Você tem lá a incumbência de fazer, que seja a abertura, que seja a vibração, que seja a palestra, foi dado a você, então você tem que cumprir com o seu trabalho, não é fácil. No outro final de semana, por exemplo, eu vou para o Vale do Paraíba, não esse final de semana, o outro, e sexta, sábado e domingo, a gente tem 3 palestras, 3 seminários e 8 pessoas para atender, terapeuticamente, em 3 dias. Isso é extremamente desgastante, mas é essa cota da contribuição que você foi convidado a fazer, então vamos fazer. Então assim, se você é convidado a fazer a prece e você se nega, você perde. E eu estou dando esse exemplo que eu vou pedir para alguém fazer a prece no final. Então eu quero só ver se eu pedir para alguém, depois desse exemplo que eu dei, a pessoa não vai ter coragem de falar que não. Né, Thalia? Eu senti a tua energia daí, eu não, eu senti. O que você falou, Sérgio? Vai, quem tem condição de fazer palestra e não faz, ou pode fazer prece e não faz, na próxima encarnação vai nascer mudo. Vai nascer mudo, é verdade. Vocês pensam que é brincadeira, né? Bom, vamos para a próxima. Não existe sofrimento eterno, mas os espíritos sofrem por um tempo, é isso que acontece? Sim, a doutrina espírita, e aí até uma questão simples a gente entender, essa é fácil, a doutrina espírita ela é muito clara disso, né? Esse inferno eterno, como ensinam algumas religiões, realmente não existe. Essa ideia de inferno eterno, ou mesmo de paraíso eterno, não está em sintonia com as leis de Deus, porque é uma coisa esdrúxula, totalmente sem sentido, sem lógica. Se você entender Deus como bom, como misericordioso, como nosso Pai, condenando alguém que não conseguiu dar conta de evoluir ao inferno eterno, queimando nas labaredas lá eternamente. Tem lógica? Não tem lógica. Como também não tem lógica e não tem sentido você imaginar que se você for bom, você vai para um céu, e eu já falei aqui do saiote e já falei das asinhas, e ficar lá nesse céu, pulando de nuvem em nuvem. Você já pensou? E pior, se você é anjo, está lá no céu, não tem sexo.
Então é melhor descer para o inferno, porque pelo menos você sofre, te queimam, mas você se diverte com alguma coisa, né? Aí assim, eu preferiria o inferno, eu acho melhor. Mas assim, são ensinamentos que não tem o menor sentido, não bate com a nossa inteligência. Só uma pessoa muito ignorante que vai acreditar num negócio desse, no céu eterno, no inferno eterno. Então sim, o umbral, que é esta região de maior sofrimento, perto do orbe terrestre, é esse sofrimento passageiro, onde os espíritos ali estacionam, param por um tempo, para purgar as suas energias negativas, aquilo que eles não resolveram, e ali eles vão ter que resolver, mas não é eterno, é por um tempo mais ou menos longo. Ele diminuiu aqui um pouco o som, acho que ele cansou primeiro do que eu. Aí, melhorou. Obrigado. Esse microfone está com anemia. Aí ele começa e não consegue concluir depois. Bom, em relação a essa pergunta, na resposta 1006, dizem os espíritos, o sofrimento seria eterno se o espírito fosse eternamente mau e nunca se arrependesse e melhorasse. E aí os benfeitores apontam uma outra razão: nenhum espírito vai permanecer no mal eternamente. Aguinaldo, nenhum. Até Hitler. Até Alexandre de Moraes. Você pode não acreditar, mas até ele. Não é outro Alexandre de Moraes, é outro, não é esse não. É outro, não é o ministro não. Como é que chama quando a pessoa tem um nome igual? Homônio, então, estou falando do homônio aqui, não é esse que vocês estão pensando. Então quer dizer, todo mundo, vai um dia aí melhorar, evoluir, assim por diante. Claro que a natureza humana não dá saltos, não vai ser de uma hora para outra, a gente vai evoluindo, vai caminhando, assim por diante. Por exemplo, a minha cachorra Mel, os espíritos informaram as encarnações passadas dela, Teve uma reencarnação que ela foi um leão, na outra ela foi um demônio da Tasmânia, e agora ela voltou como um Mel, ainda muito a melhorar. Vamos lá, para a próxima pergunta. Na hora da morte, no pós-morte, a gente sofre? Pois é. Eu não vou falar das pessoas que sofrem não, porque a gente tem um monte de exemplo aí, É só a gente ler nos livros. Vamos dar um exemplo positivo, embora eu estou repetindo esse exemplo. Eu conheci, estive com ela várias vezes, com a dona Linda, que é a mãe do Lindomar, que assim, não era, uma pessoa fantástica, em todos os sentidos. Ali, com aquela idade, ela ali assistindo os eventos, vindo a Votuporanga, veio 2 vezes aqui no caminho de Damasco, de ônibus, 2 vezes, com aquela idade, com aquela dificuldade, assim, vamos dar um exemplo positivo. A pergunta é, se morrer dói, se pós a morte dói, se a gente sofre, essa coisa toda. Ela morreu numa sexta, passou o sábado, no domingo, ela já tinha consciência que tinha desencarnado, já estava bem, e ela foi conversar com o Dr. Hans, que é o espírito que trabalha com o Lindomar, e disse assim: Dr. Hans, o senhor vai descer lá na terra hoje para o trabalho? Vou, normalmente, como todo domingo. Posso ir com o senhor? Ele disse assim: não, melhor não, a senhora acabou de desencarnar, a senhora desencarnou na sexta-feira, a senhora vai se emocionar, é melhor não. E se eu prometer para o senhor que eu não choro, o senhor me leva? E se a senhora não conseguir? Aí a dona Linda disse assim para ele: e eu algum dia menti para o senhor? Ele disse: não, então eu levo. E trouxe. E ela veio no domingo, abraçou todo mundo, participou das atividades do centro, colaborou, visitou a família, 2 dias depois da desencarnação. Ah, mas isso não é para qualquer um. Não, isso não é para qualquer um, isso é verdade. Isso não é para a maioria de nós, isso é verdade. Mas assim, não é impossível. Então você pode desencarnar e a sua desencarnação ser como você dormir.
Você fechou os olhos, apagou, acordou no mundo espiritual, sem maiores complicações, sem maiores dores, sem maiores problemas. E eu acredito que talvez não nessa intensidade da Dona Linda, né? Que é um espírito bem iluminado, mas assim, um pouquinho menos, grande parte de nós temos condição de lidar com a morte dessa forma, sem maiores complicações, sem maiores complicações. E aí, o Livro dos Espíritos, na resposta 163 e 164. Porque o Allan Kardec, deixa eu acrescentar isso, senão a resposta vai ficar sem sentido. Porque Allan Kardec pergunta também se o espírito que acabou de morrer, se ele toma consciência imediatamente que ele morreu. Se ele toma consciência que ele está no plano espiritual, imediatamente. E ele diz assim, eles dizem, não tem uma consciência imediata, ficam há algum tempo em estado de perturbação. E esse tempo de perturbação é variável, segundo a elevação do espírito. Essa perturbação não é necessariamente sofrimento. É perturbação naquele sentido, de acordar, dormir, de não saber onde está, de precisar de um calmante, de adormecer de novo, de querer respostas ainda não ter, de repente acordar e estar no hospital e adormecer. É uma perturbação nesse sentido, no sentido de não ter uma consciência imediata, morri, estou no plano espiritual, estou desencarnado. Né? Que é o exemplo, pode durar dias, meses e anos. Isso é muito relativo e muita coisa tem que ser levada em consideração, tá certo? Vamos aqui para mais uma, acho que dá tempo. Eu posso parar de reencarnar na Terra e reencarnar em outro mundo? Pode. Provavelmente isso vai acontecer com você, até porque poucos de nós, olha que coisa interessante que eu vou dizer, poucos de nós somos nativos da Terra. Muito provavelmente a gente já teve reencarnações em outros planetas. E qual planeta seria? Um primitivo. Quando você morava na caverna, quando você colocava aquela tanga ridícula do Tarzan, né? Quando você saía correndo, se jogava em cima lá da zebra e comia na dentada, sem fogo, sem gás, sem nada, o sangue fica tudo, a boca está tudo cheia de sangue, de carne pendurada, aquela coisa assim, né? Você já passou por isso, né? Por isso que quem come carne hoje, eu gosto de carne mal passada, sangrando, está lembrando da época das cavernas. Quer dizer que a época das cavernas foi logo ali. Você é aqui, recém saído da caverna, aí, tá vendo? Então, aí a Márcia saiu do mundo primitivo e veio aqui para a Terra, né? Não é um mundo muito melhor, mas já está um melhorzinho. Aqui tem fogão a gás, né? Então a gente assa a carne, coloca sal, tempera, essas coisas, né? Então assim, vamos fazer a explicação. O espírito, ele troca de planeta, ele vai para um outro planeta em duas situações. A primeira, por conta do degredo, que a gente já explicou aqui, que é quando o espírito ele é tirado da Terra, ou quando ele ganha, digamos assim, uma promoção. Ele atingiu um nível evolutivo que ele tem o merecimento de ir reencarnar num planeta melhor. Ele não precisa ficar mais no planeta que está. É nessas duas condições que o espírito sai da Terra. E é o que os espíritos dizem. Vamos lá, eu vou ler a 173 e a 177. Ele pode, quer dizer, o espírito, viver várias vezes no mesmo globo, se ele não evoluiu. Então ele não é tão mal para ser degradado, mas ele não é tão bom para ir para outro planeta. Então ele vai reencarnando aqui, até porque na galáxia, falando só da nossa galáxia, existem vários planetas que estão na mesma evolução que a Terra. Então trocar de planeta seria uma coisa sem sentido, não teria vantagem alguma, então não vai sair daqui. E na outra situação, há mundos que estão, isso que eu acabei de dizer, no mesmo grau de evolução da Terra. E o espírito não aprenderia nada de novo. Então a gente continua aqui do jeito que está. Bom, a última de hoje. E aí eu não vou terminar. Só falta, mas não vai dar tempo eu terminar de qualquer jeito, né? Só vamos para um mundo inferior
por punição? Quer dizer, para mim sair aqui da Terra, para ir para um planeta pior, é só punição? Não, porque você também pode ir em missão. Você pode sair da Terra e pedir para reencarnar num planeta pior. Por quê? Por exemplo, porque os seus entes queridos reencarnaram lá. Minha família toda foi para lá. Eu vou lá reencarnar para ajudar eles. Aguinaldo, você faria isso? Eu não, eu vou no sentido contrário. Deus me livre, que morram lá. Bem feito, que se vire, não quero nem saber, nem conte comigo. Não conte comigo, eu não vou fazer isso. Há espíritos mais abnegados, né, que não é o meu caso, mais evoluídos. Não, eu quero ir lá para o planeta Chupão, que eu vou ajudar lá. Vai lá, tonto, você tem, né, vá lá, eu não vou não. Mas então o espírito pode ir para isso, para ajudar na evolução daqueles espíritos. Jesus é um bom exemplo, se bem que quando falamos de Jesus, aí tudo é superlativo, né? Tudo é superlativo. Jesus, ele teve assim no planeta uma missão única, vamos dizer. Nenhum espírito fez o que Jesus fez, porque a missão dele não era ajudar um grupo de pessoas, era impulsionar a evolução de um planeta inteiro, né? Então aí tem uma relevância, um significado muito maior. Tem um livro, eu estava aqui pelejando para lembrar o nome, que eu queria recomendar para vocês, mas eu não consegui lembrar. Então vamos fazer assim, até o próximo estudo, se eu lembrar, eu falo para vocês. Que é um livro do Ângelo Inácio, através do Robson, onde eles vão explicando a visão sobre Jesus, mas no contexto espiritual. Tipo assim, o que Jesus fez dos 13 aos 30? Não tem essa pergunta? Não tem muita. O que Jesus fez dos 13 aos 30? Governou o planeta. Governou o planeta, ele continuou governando o planeta, ele não deixou de ser governador do planeta, ele continuou governando o planeta. Então é muito bacana esse livro, porque ele dá detalhes muito interessantes sobre Jesus em relação à Terra. A hora que eu lembrar o nome eu falo para vocês. E aí, a pergunta 178, para a gente encerrar, é mais ou menos isso que os espíritos dizem a Kardec. Também em missão, para auxiliar no progresso. Embora o espírito possa reencarnar em missão aqui na Terra. Então, digamos assim, por exemplo, Emmanuel. Dizem que Emmanuel, que já é aí um jovem de 20 anos, mais ou menos, pela previsão do período que ele reencarnou, ele estaria hoje com 20 anos e reencarnou assim, dizem, no interior do estado de São Paulo. Eu até pensei que era eu, mas eu já tenho 49, então acho que não é. Aí eu acho que não vai ser eu, né? E é um espírito, óbvio, evoluído, com poucos karmas, né? Foi lá o guia de Chico Xavier, então a gente imagina a evolução desse espírito. Ele vai reencarnar para quê? Para ajudar no progresso, seja em qual campo for. Dizem que é educação, poderia ser no campo político, mas cedo ou mais tarde vai surgir alguém com um perfil dentro da área que ele está inserido e vai ajudar no progresso da humanidade. O que vai acontecer também com Chico, um Bezerra que pode reencarnar na Terra, mas em missão. Quando você fala desses espíritos evoluídos, eles poderiam sair da Terra? Sim. Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, o próprio Chico Xavier, Emmanuel, são espíritos que já teriam condições evolutivas de reencarnar em outro lugar. Mas até onde a gente sabe, eles preferiram ficar por aqui para reencarnar em missão, mas aqui na Terra mesmo, né? Que também pode acontecer. Nos Néfilins, não sei, Sônia, eu vou ter que dar, não sei se é nos Néfilins, eu não vou saber dizer. Eu vou pesquisar e trago para vocês essa informação, tá certo? Bom, já que a Sônia fez a pergunta, eu vou pedir para ela fazer a prece. Ela salvou vocês. Nós vamos encerrar aqui, pedir para a Sônia fazer a prece, para a gente encerrar definitivamente o nosso estudo. Para quem não veio na quinta, até sexta-feira, com a palestra do nosso irmão Dioraci Russo. Muita paz. Vamos ouvir a prece.